Tem certas pessoas na vida que a melhor maneira de lidar com elas é a distância. É a distância de segurança. Por quê? O excesso de proximidade é que gera o atrito, entendeu? Se tiver distante, não tem atrito, a menos que queira, né? Fazer um atrito intencional. Gente, eu não tinha noção do tanto de gente que sofrem pelo excesso de proximidade com parentes. E os parentes, normalmente, são essas pessoas que nós amamos, mas a melhor maneira de lidar é a distância. Depois que nós começamos a divulgar aqui a nossa saída daí de BH, né? Que a gente falou que realmente não dava para continuar muito perto de parentes. E isso é natural da vida, tá, gente? Quando dá certo, é 1 em 1000. Normalmente, em algum momento da vida vai chocar. Normalmente, em algum momento da vida vai de fato dar errado. Dá certo por um tempo, né? No início e tal, até que dá certo. Mas chega um tempo que começa os conflitos, que começa os atritos, até mesmo para que a gente possa sair, até mesmo para que a gente possa ter o ímpeto de conquistar o que é nosso. Tá entendendo? Eu estava pensando sobre como foi que Deus tirou o povo do Egito. E o povo estava lá no Egito reclamando, o povo estava lá no Egito murmurando, mas estava lá no Egito. Se Deus não endurece o coração do faraó, né, para pesar mesmo as cargas sobre o povo, para fazer com que eles sofressem ainda mais, eles estavam lá presos no Egito até hoje. Então, você sabe que eu acredito que os atritos que acontecem conosco, né, com relação ao excesso de proximidade com o parente, é justamente para nos impelir a conquistar o nosso, sabe? Igual eu falei para vocês que nós tínhamos construído uma casa boa em cima da casa dos meus pais. Por muito tempo deu certo, né? Mas chegou um tempo que começou a não dar mais. E nós devemos discernir o tempo de sair, para sair bem, sabe? Discernir o tempo para você sair com respeito, com honra, para não sair, né, causando problemas e tal. Então tem que discernir esse tempo e sair, entendeu? Tem umas situações que acontecem que é para nos tirar da zona de conforto, que é para nos tirar do comodismo, né? Então começa assim, Deus permite os atritos, endurece os corações, para quê? Para que possamos continuar, para que possamos avançar. Então, a Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é? Então a luta não é contra os parentes, obviamente que não. Deus usou e usa algumas situações conflituosas para impelir a nossa saída, para conquistar aquilo que Ele tem para nós. A nossa liberdade, a nossa terra prometida. E para evoluir mesmo, sabe? E também para que haja bom relacionamento com os parentes. O excesso de proximidade, né, o estar dentro de um território que não é seu. No meu caso, o território lá, eu construí a casa, mas o território era dos meus pais. Vocês estão entendendo? Então, eu não sei, né, de verdade, eu não acredito que Deus vai prosperar a gente dentro do território de outros, entende? Uma vez que Ele tem o seu, uma vez que Ele tem o que é para mim, uma vez que Ele tem o que é para você. Porém, a gente fica tão acomodado lá, né, na casa dos parentes, no lote dos parentes, porque não paga um aluguel, né? Porque a gente não lutou normalmente, quando a gente constrói no lote do parente, a luta foi do parente, no meu caso lá. A minha mãe que lutou para conquistar o lote lá e construiu a casa dela. Eu já não fiz um alicerce, né? Cheguei, construí por cima, peguei fácil, né? Então,
E às vezes é assim mesmo que acontece, a gente fica olhando facilidade, a gente fica olhando necessidade e a gente quer construir uma vida e prosperar dentro do território dos outros, entende? E a gente fica limitado ali, preso ali nessa situação, até que Deus endurece os corações, até que Deus permite que venham os conflitos, que venham os atritos, para quê? Pra gente sair, pra gente ter a ânsia, o ímpeto de conquistar o nosso, de correr atrás do nosso, para que dê tempo de ter saudade dos parentes, né? Para que você possa viver a sua vida sem esbarrar na vida de outros. E é por isso que Deus permite algumas coisas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas se os ânimos estão se aflorando, se você já não tem o coração alegre por habitar, né, no determinado local, preste muita atenção, tá? Se os relacionamentos não estão mais legais, a gente precisa aprender a sair antes. Sair enquanto há respeito, sair enquanto há honra, gratidão no coração, para não sair feio, para não sair debaixo de maldição, para não sair debaixo de problemas, né? Então, se os ânimos estão esquentando, se Deus, né, de alguma maneira endureceu os corações e tudo, observa, porque talvez seja o tempo de você se preparar para sair, sabe? Pensa bem sobre isso. Eu não sabia que tantas pessoas, né, iriam se identificar com essa nossa situação, mas reflita sobre isso.